Nara, tá me ouvindo bem, Nara? Tá me ouvindo, Nara? Damaris. Tô aqui improvisando. Amém, amém. Isaú, Ali Rajai, Jonatas Wade, Bispo Jonatas do Rio Grande do Sul. Vocês estão me ouvindo bem, então? Se estão me ouvindo bem, dê um ok aí, por favor. Sim, sim. Obrigado, minha digníssima, linda esposa. Esaú, vou logo lhe chamar para você já começar, tá bom? Vou lhe chamar. Opa! Boa noite, pessoal, né? Graça e paz a todos. Nós estamos iniciando uma série de lives, certo? E voltando àquela fase que nós participamos algumas vezes, né? De live. Só que agora não é da UMIC do Abolição 4, e sim da UMIC nacional. Isaú já nos conhece, mas para quem está entrando aí, meu nome é Edinaldo Aquino. Nós estamos na presidência da UMIC Nacional e estamos com essa missão aí de estarmos trabalhando para Cristo junto com a equipe maravilhosa e com vários regionais nos ajudando, né? Então, louva a Deus por isso. Isaú, eu gostaria que você fizesse uma rápida oração e já pudesse louvar. Pessoal, Isaú, ele é cantor, pregador, pastor, crente, compositor da cidade de Felipe Guerra, filho do pastor Isaac, né, do qual eu tenho um grande carinho. Isaú sempre está de prontidão para poder servir. Não? Além dessa ruma de função que ele tem, ele é servo. Então, ele é o mais importante, é ser servo. Né? Então, vocês vão aí, como eu disse, eu estou um pouco nervoso, porque estou voltando à ativa, né, nas lives. Então, vão lá, clica no aviãozinho, né, encaminha, chama a galera para poder participar. Hoje vamos ter Isaú louvando 2 louvores e logo após vamos ter uma aula com o pastor Márcio Moraes, tá bom? Isaú, fica à vontade, a vez é toda sua. Graças, paz, povo de Deus, vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo beleza aí com o áudio? Vamos fazer uma oração neste momento, para iniciar. Feche os seus olhos aí onde você está. Maravilhoso Deus, Pai eterno, santo, justo. Neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pela sua permissão, Senhor, de estarmos aqui nesta noite, podendo fazer este momento, esta live, onde tenho certeza que o Senhor irá tratar conosco, onde tenho certeza que o Senhor irá nos edificar através da sua palavra. Maravilhoso Deus, seja conosco neste lugar e que tudo que venha acontecer aqui, Senhor, seja somente para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, eu saudo a todos na graça e na paz. Quero dizer a vocês que é um grande prazer
para mim estar aqui nesta noite, podendo adorar a Deus juntamente com vocês. Fui convidado há mais ou menos restando umas 2 horas para estar aqui, né? Para as 9, e eu fui meditar no tema, né? O tema é os atributos de Deus. E nós temos o privilégio de servir a um Deus que tem muitos atributos, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, um Deus que é onipotente. E neste momento você tem a oportunidade de adorar a esse Deus, de se aproximar dele. Então não perca esta oportunidade, onde você está, no seu quarto, não importa, na sua sala, use este momento para adorar a Deus, amém? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas vozes, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Se você souber desse hino, cante comigo. Grande é o Senhor em quem nós temos confiado. É Ele quem garante a vitória. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus e Ele é digno de todo louvor. Muito obrigado, meu irmão Edinaldo, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente, assim como toda a UMIC Nacional. Amém. Isaú, nós que agradecemos, né? Nós aqui da UMIG Nacional, agradecemos de coração a sua participação. Amém. E, se Deus quiser, logo, logo vamos estar todo mundo junto aí, certo? Não sei se você vai ter uma participação aí no Congresso regional, mas logo, logo vamos estar todo mundo junto ali em Apodi, adorando o nosso Deus, né? E, mais uma vez, dizer que estamos à disposição, né? A UMIG Nacional está à Amém. disposição, Igualmente. tá bom? A paz, meu querido. Igualmente. Valeu. Amém, meu querido. Agora vamos chamar, né, Pastor Márcio. Pastor Márcio já está conosco. Mas antes, Pastor Márcio, vou dar aqui uma passadinha que está aqui conosco, né? Tanara Lígia, né? Ela faz parte da Secretaria de Treinamentos e Evangelismo, né? De Missões da UMIG Nacional. Tá Damares, minha vice-presidente, tá Emanuela, tá Thalita, do Bolsão 4, Jeová, que é o segundo tesoureiro, Daiane, que é a segunda secretária da Nacional, Vitória, Fernanda, Adrielson, Simara, Jéssica, Levi, Emília, Késia, Isaú, que já falei, Laila, Ali Rajaio, esposa da irmã Nara Lígia, Moura, a minha esposa Vitória Santos, Lívia Moraes e Maxwell está conosco. Socorro, Neide, Raimunda, muita gente está conosco, mas eu gostaria de pedir a vocês que cliquem aí, chame, certo? Chame a juventude, chame as lideranças, chame os pastores, obreiros, para ouvir uma aula agora ministrada pelo pastor Márcio Moraes, pastor lá do estado do Maranhão, né? Que já esteve como presidente nacional, já esteve como secretário. O pastor Márcio tem uma bagagem gigante, né, na nossa Igreja de Cristo, e eu louvo a Deus pela vida dele. Vou chamar o pastor Márcio aqui para poder participar ministrando a palavra de Deus. E vocês comentem, deixem aí, compartilhem. Cadê o pastor Márcio? Natan Yatagan acabou de entrar. Pastor Márcio, pastor Márcio. Pastor Márcio saiu. E agora? Vou chamar o pastor Márcio, né? Isso. Vamos compartilhar aqui. Só esperar um pouquinho para chamar a entrar de novo, porque ele saiu. Pessoal, enquanto isso, vamos falando do que tem pela frente, né? Nós temos aí congressos regionais, certo? Nós temos congressos regionais nas regiões Oeste e Central, RNPB, aqui na minha região, que vai ser em Apodi. Nós temos congresso regional na região Oeste, que vai ser que é na região do Pastor Davi Marroco. Nós temos congresso na região Norte, Ceará, congresso na região Leste, Oeste, Ceará, e congresso na região Leste, Natal. Então, temos vários congressos pela frente e congresso na região Seridó também. Então, vários congressos pela frente. Procure a UMIC, procure os presidentes e tente participar dos congressos regionais qual você faz parte, tá bom? Eu acho que a conexão do pastor Márcio tá ruim, viu? Porque ele estava aqui e aquele. Tá me ouvindo, pastor Márcio? Estou perfeitamente.
E como é que tá aí Pastor Márcio, chegando? Como é que tá chegando o tá áudio? ótimo. Pastor Márcio, graça e paz, né? Mais uma vez estamos Amém. aqui, né? De braços abertos para ouvir uma aula, né? Uma mensagem vinda do Senhor e desde já agradecer como MIC Nacional. O Senhor sempre está à disposição e isso é muito importante. Eu sei que a agenda do Senhor é um pouco lotada, mas todas as vezes que eu vou lá no WhatsApp do Senhor, que eu pergunto alguma coisa, Pastor Márcio, ele está à disposição. E nós, quanto MIC Nacional, né? Assumimos agora em novembro, estamos com esse desafio de voltar essas lives, né? De voltar essas lives para poder continuar unindo essa juventude, porque nós temos no Brasil, são várias regiões e, e algumas regiões nós podemos chegar através das redes sociais, né? Através do WhatsApp, através do Instagram, e esse é um meio de comunicação e, e tenho certeza que, e agora com, se Deus quiser, com a vinda de mais outras igrejas, aí mais ainda as redes sociais ela vai ser bem utilizada, né? Então, fique à vontade, certo? Use o tempo que for preciso e deixe Deus usar o Senhor nesta noite, tá bom? Amém. Quero saudar nosso querido pastor Edinaldo Aquino. Que Deus continue abençoando numa tarefa tão gratificante, mas tão árdua, que é de traçar novos rumos para o MIC nacional. E acredito que alguns desafios já se levantaram, mas assim, numa visão geral, temos percebido que você também está sendo ladeado por uma equipe experiente, né? Na área Muito de boa. MIC nacional, né? A exemplo da Damares, que acabou de me cumprimentar. E vejo também que a esse público, né, de companheiros, tem pessoas que, embora não tenham experiência ainda de MIC nacional, a exemplo da Nara, mas que tem, graças a Deus, um crescimento adequado para viver esse momento. E destaco que a UMIC Nacional, ela, a partir desses novos rumos, ela apresenta um perfil de querer conhecer e também de compartilhar o conhecimento de Deus com a juventude da nossa igreja. Isso é distintivo, isso nos iguala a muitas igrejas que também estão incorporando as suas juventudes reformadas, esse perfil de buscar e conhecer a Deus, e também quero, nesse sentido, parabenizar pela iniciativa de estudar o Manual da Igreja de Cristo, né, juntamente com a juventude da UNIC Nacional, e me coloquei à disposição, me deram um tema aberto, né, que eu pudesse escolher o tema. Eu não fico muito à vontade quando eu mesmo escolho o tema, mas devido ao tempo, a gente acabou optando em falarmos, em conversarmos um pouco sobre os atributos de Deus, né? E não somente numa perspectiva trinitariana, mas numa perspectiva reformada desses atributos de Deus. Nós lançamos, alguns dos irmãos devem ter utilizado em suas igrejas, duas revistas, a Soli Deo Glória, Deus e seus atributos, e uma segunda revista de Eternidade e Eternidade. Eu sei que na dinâmica da autonomia das igrejas, muitas igrejas não adotam material, lamentavelmente não adotam material da Copad, sobretudo na região do Ceará, Fortaleza, salvo o norte do Ceará. Mas assim, no Rio Grande do Norte, eu sei que maciçamente as igrejas têm adotado o material da Copad, que tem se comprometido a buscar com dificuldade, né, trazer material de qualidade teológica. Então, quando nós nos propusemos a cooperar, ajudar, nós propusemos trabalharmos esse tema, Deus e seus atributos, ou os atributos de Deus. Quando nós lançamos essa revista, Soli Deo Glória, Deus e seus atributos, e essa revista de Eternidade a Eternidade, Deus e seus atributos, a primeira coisa que é distintivo, isso vai fazer parte da nossa reflexão, é que nós não usamos a expressão os atributos de Deus, e sim Deus e seus atributos. Já era comum um certo fascínio pelos atributos de Deus, sobretudo os atributos de poder, para a igreja de um modo geral. Então, a proposta de conhecer os atributos de Deus, na minha opinião,
essa vontade de conhecer os atributos de Deus, não traziam o seu escopo principal, o seu objetivo. Se estuda os atributos de Deus para se conhecer a Deus. Então, a proposta de falar, em vez de os atributos de Deus, Deus e seus atributos, era dar a oportunidade de, né, a busca ser por Deus. E na busca por Deus, se deparar com seus atributos. Então, o caminho é o caminho oposto, né, diverso daqueles que comumente as pessoas utilizavam, de querer, naturalmente, né? A Bíblia diz, nos orienta que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, e é natural que os atributos de poder, né, assim classificados pela teologia, tragam mais fascínio, mais interesse, principalmente da juventude, né, que tem ali nos atributos revelados, né, os atributos de onipotência, onipresença, onisciência, como atributos de fascínio. Né? Então, nossa primeira proposta, quando estudamos a revista, ou quando propusemos a revista Soli Deo Glória, estudar Deus e seus atributos, era passar uma perspectiva trinitária desses atributos. Normalmente, e a primeira ponto de observação que a gente faz no estudo dos atributos de Deus, normalmente, quando se estuda os atributos de Deus de forma livre, de forma esparsa, tanto na teologia quanto em estudos bíblicos nas igrejas, você foca no atributo e na realização dele. E quando você faz isso, normalmente nós palmilhamos a revelação da disposição das Escrituras. Então, quando a gente acaba estudando não Deus e seus atributos, mas os atributos de Deus, nós assimilamos as impressões da revelação como estão dispostas nas Escrituras. E nós focamos nos atributos de poder e, mais que isso, na disposição das Escrituras. Né? Então, nós acabamos assimilando a ideia de que os atributos de onipotência, de onisciência ou de onipresença se referem ao Deus Pai, o Deus Criador. E depois que essa forma de estudar é decantada, aí nos deparamos com as dificuldades de falar da perspectiva desses atributos na perspectiva cristocêntrica e também falar desses atributos na perspectiva do Espírito Santo. Então, quando nós lançamos a primeira revista Deus e seus atributos, Soli Deo Glória, a ideia era de que a ideia dos atributos de Deus já fosse ensinados de forma compartilhada na perspectiva trinitariana. E para você fazer essa análise, esse estudo dos atributos de Deus, não partindo da revelação de um Deus criador, que dificultava depois assimilar os atributos de Deus na perspectiva cristocêntrica e na perspectiva pneumatológica, isto é, do Espírito Santo, a gente primeiro teve que vencer alguns obstáculos. Então, na revista Soli Deo Glória, nosso primeiro obstáculo era resolver dificuldades comuns da assimilação e do confronto da ideia de um Deus trinitário, isto é, de um Deus que subsiste na forma de Pai, Filho e Espírito Santo, único em poder, único em poder e substância, aquilo que a gente chama de homúsia, e 3 em persona, 3 indivíduos. A pessoalidade de cada pessoa da Trindade é uma característica de um atributo que é compartilhado por todos. Então, trocando em miúdos, a primeira dificuldade natural que a gente tem de assimilar esses atributos a partir da trinitariedade ou da consciência de um Deus triuno ou um Deus que subsiste de forma trinitariana ou trinitária, as dificuldades naturais que nós encontramos na própria forma como eles são dispostos economicamente nas Escrituras. Quando a gente fala economicamente, esse talvez não seja um termo tão comum para os nossos jovens ou para algumas pessoas. Quando a gente fala como Deus se dispõe economicamente ou como Deus se revela economicamente, nós estamos falando de uma economia mesmo. Né? Então, vou dar um exemplo. Você recebe aí a conta do mês, o salário do mês, e você destina tantos reais para
para pagar a conta de energia, tantos reais é para alimentação. O salário é um só, mas você está economicamente distribuindo em que áreas serão atuadas esse salário. Essa é a mesma concepção da revelação trinitariana. Ela se revela economicamente. Existe um só Deus. Esse Deus está dividido em três pessoas. Ele subsiste em forma de três pessoas. E economicamente, essas pessoas estão agindo ou agem com protagonismo no plano ou no pacto da redenção. Então, nossa primeira proposta, diante do conceito de falar sobre Deus e seus atributos, não começa com os atributos de poder, como comumente a gente costuma, né, ferver o interesse. Vamos estudar sobre a onipotência de Deus, sobre a onisciência de Deus, vamos estudar sobre a onipresença de Deus. Mas o principal atributo é o atributo do ser Deus, e ele é compartilhado pelas três pessoas da Trindade. Então, na revista Soli Deo Glória, nós precisamos vencer esse preconceito, muito mais do que o preconceito, uma contraconcepção de que Deus pode sim existir na forma de três pessoas, tendo uma única substância, sendo uma única homúzia. Então, nessa revista, nós dispusemos, em primeiro lugar, a defesa do conceito de trinitariedade, não somente nas Escrituras, apresentando nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo, apresentam atributos de divindade, como esses atributos são demonstrados. A segunda preocupação é que, na apresentação desses atributos, apesar da dificuldade de alguns de entender essa divisão, o qual essas dificuldades que geraram a maioria das heresias, a maioria das formas de pensamento contra a Trindade, exemplo do arianismo, do modalismo e etc. Eu não vou cansar vocês com esses jargões, nós vamos passar para o ponto. Mas a partir dessa leitura inicial de que Deus subsiste em forma, né, de três pessoas, mas ele tem uma única homúzia, uma única substância, a nossa preocupação foi vencer as dificuldades que se apresentam na revelação econômica de Deus. Quando o Pai aparece como um Criador, quando o Filho aparece como Redentor, quando o Espírito Santo aparece como Santificador, nós temos uma tendência a interpretar essa revelação econômica de Deus a contrapor a sua existência, que a gente chama de existência ontológica. A palavra onton, do grego, quer dizer ser, aquilo que ele é propriamente. E aquilo que ele é propriamente é um Deus triuno. Ok? Então, essa foi a primeira dificuldade que nós tentamos solucionar. Ainda dentro dessa dificuldade da revelação econômica de Deus, em que ele é um Deus, um único poder, uma única substância, mas que se apresenta economicamente e subsiste individualmente, isto é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Eles realmente são três indivíduos, são três pessoas. A segunda dificuldade que nós encontramos ao entender a revelação econômica de Deus é a subordinação entre eles. Porque na revelação dessa apresentação econômica, daquilo que a gente chama de pacto da redenção, isto é, como o papel de cada pessoa da Trindade, qual o protagonismo dele no pacto decidido por eles, de como aconteceria a redenção da humanidade a partir da queda, a revelação econômica ela se apresenta de forma com subordinação. E aí daí que vem as heresias, porque algumas pessoas elevam a condição de Cristo a mero criatura de Deus, ou primeira criação. Quando você faz isso, você esvazia Cristo dos seus atributos. Quando você entende o Espírito Santo, não como Deus como Pai, Deus como Filho, mas como mensageiro de Deus, ou como uma força ativa de Deus, você está esvaziando o Espírito Santo dos seus atributos divinos. Não é concebível que ele seja Deus menor que o Pai e ainda tenha atributo divino. Porque a essência do atributo divino
é a supremacia sobre todo tipo de existência. Se o Espírito Santo ele é inferior ao Pai, ou o Filho é inferior ao Espírito Santo ou inferior ao Pai, nós estamos dizendo que ele não é Deus. Eles só podem ser Deus, isso é o silogismo, eles só podem ser Deus, o conceito de divindade é o conceito de plenitude, se eles forem plenos e absolutos. Então, quando a gente trabalha a preocupação, quando se tem a primeira preocupação de fortalecer os conceitos trinitarianos para que a gente fale dos atributos de Deus, nós estamos, primeiro, nos livrando de alguns textos que vêm naturalmente pela revelação econômica, onde o Pai aparece como um criador, embora a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então, Cristo também é o Criador. E você tem em Cristo, na revelação de um Redentor, de alguém que é enviado do Pai para nos redimir por meio de um ato sacrificial, e você imagina que Deus não participa da salvação como um protagonismo, isso pode nos atrapalhar, à medida em que Deus está com Cristo na salvação. É Ele quem envia Cristo, é Ele glorifica o Pai, então a sua missão de redenção está baseada no Pai, e a Bíblia diz que o mistério da salvação ela se completa com a ressurreição de Cristo. Se o Pai não tivesse ressuscitado Cristo, nós não ressuscitaríamos. Paulo fala claramente isso em 1 Coríntios capítulo 15. Então a obra de redenção também é compartilhada pelo Pai. E se você isolar também a concepção do Espírito Santo como santificador, que começa com o processo de convencimento do pecado, o abandono do pecado, e o processo de santificação durante toda a vida, e você falar de forma exclusiva que o Espírito Santo é o único santificador, você vai estar desconsiderando aquilo que o próprio Jesus diz. Olha, vós já estáis limpos pelas palavras que eu tenho dito. Então, Cristo também é santificador. Você irá desconsiderar que o próprio Cristo diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai desconsiderar que nesse processo de santificação, nós anunciamos a Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo permanece cristocentricamente no centro da igreja, conectando a igreja. A palavra que nós ensinamos, não apenas de conversão, mas de edificação, evoca os ensinamentos de Cristo enquanto esteve aqui, os seus evangelhos e a doutrina apostólica que foi gerada a partir dos ensinamentos de Cristo. Então, Cristo ele permanece como latente santificador. E se você considerar o Pai como alguém que não apenas envia o Filho, mas também envia o Espírito, eu orarei ao Pai e ele vos enviará um Consolador. E você vai perceber também o papel de Deus como santificador. E se você pegar as escrituras, as instruções, por exemplo, de Pedro, diz que nós devemos buscar a santidade porque Deus é santo e que ele nos fez nação santa. Quem? Deus nos fez nação santa, sacerdócio real. Então, você poderia incluir Deus também nesse processo de santificação. Então, de um modo geral, quando nós falamos nos atributos de Deus, nós não aconselhamos nós começarmos a estudar os atributos de Deus a partir da perspectiva solitária dos atributos de poder. Isso nos levará a incorrer em diversos erros. E o primeiro deles é a dificuldade que nós encontraremos de decantar esses atributos a partir da revelação de Cristo. E nós, fatalmente, vamos incorrer em diversos problemas que já atingiram, atacaram e continuam atacando a cristandade, principalmente a questão de lidar com o pacto da redenção. Por último, e uma preocupação que se teve ao longo dessa apresentação, dessa revista do Soli Deo Gloria, era como nós lidamos, a partir de entendermos Deus Pai como tendo os mesmos atributos de divindade que o Filho, o Espírito Santo tendo os mesmos atributos de divindade, mas no pacto da redenção, cada um destes estar inseridos não apenas em linguagem didática, mas em ação pessoal, individual e com protagonismo individual, como nós
lidamos em serviço e em liturgia de adoração com cada um deles. Porque esse é o problema último de não saber discernir a divindade de cada um deles. E não saber discernir no pacto revelado por eles, como nós nos dirigimos e como nós servimos cada um deles para que nós servamos a todos. Sendo que eles são um. E o ponto crucial, a culminância, a aplicação final de conhecer os atributos de Deus, primeiramente a partir da sua existência trinitariana, da sua revelação trinitariana, da sua existência trinitariana como eles são no ser, sem subordinação, e como eles se revelam economicamente no pacto da redenção, nos traz como aplicação última como eu devo me relacionar tanto com eles na sua forma essencial, na sua ontologia, e como eu me relaciono com eles no pacto da redenção. Por que eu digo isso? Por que eu digo que isso é um fator crucial? Porque essa dificuldade de como nos relacionamos com os atributos de Deus, do ponto de vista trinitariano, não está reservado, pelo menos, não somente àqueles que adotaram, por exemplo, o arianismo como pensamento de fé, a exemplo dos testemunhos de Jeová, né? Que veem o Espírito Santo como mera força, né, do poder de Deus, ou Cristo como sua primeira criação, né, como seu primeiro anjo, coincidindo com o próprio arcanjo Miguel, ou uma de suas primeiras criaturas. Esse não é um problema apenas dos arianos e das suas descendências teológicas. Esse pode ser um problema muito sério, surgindo inclusive em movimentos neopentecostais, dos mais diversos, movimentos que, por exemplo, você tem o chamado culto do Espírito Santo, e não existe apenas o culto do Espírito Santo, existe uma preocupação de dar ao Espírito Santo a mesma dignidade, a mesma adoração, a mesma glória que está sendo dada a Deus, e a igreja perdida teologicamente, confusa teologicamente, e você vai, por exemplo, para dentro de um culto, normalmente os cultos neopentecostais, e você vê uma confusão teológica de como eles devem adorar a Deus, né? E perdidos nesse roteiro, você vê cultos em que a pessoa do Espírito Santo é mencionada como alguém que precisa ter um espaço reservado, e já vi movimentos nesse sentido, inclusive de pessoas orarem, né? Enquanto estão fazendo oração, oram ao Pai, e aí depois começam a orar ao Espírito Santo e etc. Então, são problemas sérios que são afetados pelo não conhecimento dos atributos de Deus. E nesse material ainda, de forma conclusiva, nós orientamos como devemos nos relacionar com Deus de forma essencial. De forma essencial, nós precisamos nos relacionar com Deus entendendo que ele existe de uma forma incompreensível, né? Então, um dos atributos da existência trinitariana é que ela é incognoscível, isto é, ela não pode ser compreendida. Ela não pode ser plenamente compreendida. E isso é muito difícil para a gente, é muito complicado para a gente não ter que aceitar a ideia de que nós não conhecemos, não resolveremos todos os problemas teológicos advindos da existência trinitariana. E nós precisamos entender que, por não conhecê-la, não podemos negá-la. E esse é um grande problema da fé, porque isso não significa, isso não representa o dogma religioso, né? Isso não tem a ver com o dogma religioso, como muitas pessoas às vezes defendem, que a Trindade é um dogma que não foi solucionado e que foi colocado garganta abaixo da igreja, que foi em gerações e gerações sendo assumidas como um dogma. Isso não se trata de um dogma. Se trata do reconhecimento de um atributo trinitariano ou da Trindade, que para nós é impossível conhecer a Trindade e resolver todos os mistérios que nelas estão inseridos. Segundo, como nós nos relacionamos com uma Trindade econômica, uma Trindade que se revela por meio de um pacto.
nessa trindade que se revela por meio do pacto, nós já tínhamos as respostas, né? Nós nos afastamos do roteiro das respostas que nossas igrejas já tinham. Então, nos nossos hinos, nas nossas músicas, nas nossas orações, cada um deles, na sua revelação econômica, já tinha um espaço ideal e adequado. O Filho nos fala que ele glorifica o Pai. O Pai nos revela que ele enviou o seu Filho para a nossa redenção. E o Espírito Santo é aquele quem nos convence disso. Então, nas nossas liturgias, na nossa adoração, nós oramos ao Pai, né, e pedimos ao Pai que, em nome do seu Filho, ele nos conceda bênçãos, graças, força, fortaleza. Nós não precisamos mudar as nossas orações. Quando nós oramos ao Pai e pedimos a Ele, em nossas liturgias, em nossas orações, em nome do Filho que Ele nos conceda, Ele nos atende, e essa é a adoração. Porque ao Pai, Ele convergiu no seu Filho todas as coisas, é no Filho que Ele se revela. Então, quando nós estamos em nossos cultos, ou no nosso louvor, ou na nossa musicalidade, louvando ao Filho pela obra que Ele realizou, ou agradecendo ao Pai por ter enviado o Filho, nós estamos resolvendo as questões da revelação dos atributos de Deus na sua trindade. E quando nós oramos ao Espírito Santo, né, pedindo ao Espírito Santo para que ele nos revele o Filho em nossos corações, nós estamos seguindo o roteiro da revelação da trindade econômica. Quando nós assimilamos esse conceito, né, finalmente, de que ele subsiste trinitariamente e os seus atributos revelam que todos eles também, cada um deles, embora individuais, cada um deles é Deus, e aí nós podemos, libertos daqueles probleminhas teológicos, buscarmos compreender a Deus a partir dos seus atributos. E a primeira coisa que nós começamos a falar, né, nessa revista de Eternidade e Eternidade, e ela tem a pretensão de nos posicionar de duas formas. Primeiramente, conhecer os atributos de Deus, lê-los a partir da existência desses atributos em cada uma das pessoas da Trindade, e como eles usam esses atributos na graça, no pacto gracioso da redenção, e compreender como essas coisas se organizam no plano e no conselho eterno de Deus. Então, quando nós temos esses conceitos dos atributos de Deus, a gente tem mais facilidade de entender. Então, vamos por partes. Primeiro, quando nós falamos dentro do atributo de Deus, que Deus é, primeiramente, incognoscível, né? Isto é atributo de Deus não ser conhecido. Ele não é conhecido porque ele é infinito e eterno. Nem o Pai pode ser conhecido, nem o Filho pode ser conhecido, nem o Espírito Santo pode ser conhecido. Isso é um atributo próprio deles. Por que eles não podem ser conhecidos? Porque eles são infinitos, absolutos e eternos. E só eles são assim. Então, eles só podem ser conhecidos de si mesmos. Quando nós dizemos que eles só podem ser conhecidos de si mesmos, nós estamos dizendo duas coisas. Primeiro, que só uma mente infinita pode comportar um conhecimento infinito. Nós estamos dizendo que só pode ser conhecido algo infinito se for fracionado, fragmentado. E esse é o mistério da revelação. Nós só podemos vencer essa barreira do não conhecimento de Deus como atributo dele de ser impossível de ser conhecido quando ele se fragmenta na revelação. Então é Deus quem se fragmenta do ponto de vista da revelação para que nós o entendamos. É ele que fragmenta a ideia de criação, quando ele cria todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que nós somos indesculpáveis, porque Deus fracionou um pouco do que ele é a partir daquilo que ele criou. Então, quando nós olhamos o sol radiante, brilhante, ele é uma forma, né, bem
superficial de entendermos a glória e a plenitude de Deus. Quando nós pisamos em terra firme, né, na terra que Deus criou, ela representa um pouco da consistência, da firmeza, da segurança que Deus é plenamente. Quando nossos olhos veem, por exemplo, a luz, ou sente o calor, essas são revelações fracionadas do que não pode ser conhecido da glória de Deus, que é força, poder. Então, esse atributo da incognoscibilidade de Deus, da impossibilidade de conhecer, só pode ser vencido por Ele. É Ele quem se revela para a gente. E ainda assim não se revela plenamente. Se revela decantadamente pela criação, pela palavra e pelo seu Filho. Então, o Filho de Deus, mesmo ele não pode ser conhecido se ele não se revelar para nós. Pastor, será que isso é verdadeiro? Lembremos-nos que a palavra de Deus diz que antes Cristo era o mistério oculto de Deus. A palavra de Deus diz que ele era o verbo. O que significa isso? Ele era uma promessa. Ele era algo não revelado. Então, o próprio Cristo também não é conhecível. Ele só é conhecível quando ele se encarna. E o Espírito Santo também não é conhecível. Porque antes, ele era algo que manava para realizar. É a partir do sacrifício de Cristo que ele é distribuído a nós. E a partir disso que ele se compartilha em conhecimento para nós. Ao Pai nós não conhecíamos e ele se revela pela criação. Ao Filho nós não conhecíamos e ele se revela pela encarnação. Ao Espírito Santo nós não conhecíamos e ele se apresenta pela procissão, isto é, por vir de Deus para nós. É dessa procissão de vir para Deus para nós que esse mistério da cognoscibilidade de Deus, ou da incognoscibilidade de Deus, esse atributo nos é revelado por obra dele. Nós entendemos pelos atributos de Deus da sua imaterialidade. Deus é espírito. O próprio Jesus diz, Deus é espírito, o meu Pai é espírito. E ele não é um espírito como um anjo, um espírito criado. Ele é um espírito eterno e imutável. O que significa dizer, por ser um espírito eterno e imutável, ele não só não muda, como ele se estende como um espírito em tudo que existe. Né? Então, se hoje eu tenho noções de matéria ou de energia, se eu posso conter energia, por exemplo, numa usina nuclear, numa usina elétrica, mesmo ela não sendo matéria, mas eu posso contê-la, esses são conceitos de partículas que dizem respeito a uma cosmologia. E Deus transcende a cosmologia, transcende o que nós entendemos de mundo criado. Ele transcende porque ele é um espírito eterno e imutável que preenche a si mesmo de eternidade a eternidade. Lembram do que nós falamos sobre a Trindade? Cristo é um espírito. O nosso Salvador é um espírito. Ele é um espírito com o Pai. A Bíblia diz que antes dele encarnar, ele era o Verbo. Ele é o Logos. Cristo, na verdade, é um espírito como o Pai é um espírito. Ele vivia de eternidade a eternidade com o Pai. E a Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 2, que nele reside toda a plenitude da divindade. E, evidentemente, pelo pacto da redenção, esse espírito com o Pai, nosso Salvador, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo também tem a dimensão da eternidade de sua espiritualidade. Ao ressuscitar no pacto da redenção, ele assimila duas naturezas. Ele é espírito com o Pai, mas ele também se tornou homem, e Cristo é homem e Cristo é Deus. Eu sei que isso é difícil entender. Porque se ele se tornar homem, sendo que antes ele não era, a gente tem a ideia de que ele se tornou mutável. E ele é imutável com o Pai. O mistério do corpo glorioso de Jesus, isso é afeito à escatologia, é a ideia de que o corpo de Cristo, o corpo glorioso que ele recebeu, embora guarde a sua humanidade no pacto
de reconciliação, ele é tão gloriosamente divino que é capaz de conter, de suportar a plenitude da divindade. Porque o próprio Cristo diz que ele voltou para a glória do Pai que ele tinha antes da fundação do mundo. E se nós entendemos que a glória do Pai é plena e eterna, ao voltar para o Pai, mesmo em corpo glorioso, ele voltou a ter a mesma glória que estava refreada, né? Aquele texto que nós temos em Efésios, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz, mesmo subsistindo em forma de Deus. Então ele é um espírito eterno e imutável como o Pai. E o Espírito Santo, isso ninguém tem dúvida, o nome dele carrega a palavra Espírito. Então o Espírito Santo ele é eterno, ele é imaterial e ele é imutável. Eles são incognoscíveis, eles são espíritos, eles são eternos, eles são imutáveis. Coexistem. Agostinho diz que essa existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que na vazão dos seus atributos, eles se autocompletam, eles são autossuficientes, eles têm um amor pleno, eterno, incondicional, que supre as necessidades divinas, ainda que as divindades não tenham necessidade senão em si mesmas. Humanamente, nós temos necessidades. Então, nós temos necessidades físicas, nós temos necessidade emocional, eu tenho necessidade de beber água. E tais necessidades são supridas por um ambiente de criação que está além de mim. Eu em mim mesmo não sou um reservatório de água. Eu em mim mesmo não sou um reservatório de alimento. Eu em mim mesmo não sou um reservatório de afeto. Para existir, para sobreviver, não apenas fisicamente, mas para ter sanidade emocional e espiritual, eu preciso ser alimentado em energia, eu preciso ser alimentado emocionalmente, eu preciso ser alimentado em matéria, né? Em ciclos contínuos de retroalimentação de matéria. Isso não diz respeito apenas àquilo que eu me alimento sólida ou fisicamente, mas em todos os processos que precisam viver para que cada ser vivo sobreviva e para que cada ser bruto continue existindo também. Não só para aqueles que precisam viver, mas para aqueles que precisam existir. Agostinho diz que a existência trinitariana, no que diz respeito a essa necessidade, se é que de necessidade podemos dizer, são supridas, né, nos únicos que podem suprir o ser divino, que é a própria divindade. Então, Cristo supre o seu Pai de amor. O Pai supre o Filho de amor. Né? E, nesse sentido, é muito comum nós subentendermos o conceito e a ideia, e nós falamos um pouco disso nessa outra revista, Soli Deo Gloria, a ideia de Cristo como sendo Filho e ainda assim sendo subordinado ao Pai. E alguns recorrem ao conceito, à ideia de que Cristo é alguém que tem apenas com o Pai apenas na revelação como algo pedagógico, didático. Em contrário senso, a teologia acredita de fato que Cristo é o eterno gerado de Deus. Né? E está lá no credo apostólico, está lá no credo nicênico, está na confissão de fé de Westminster, que Cristo é o eterno gerado de Deus. Isto é, na eternidade, Cristo é filho de Deus. Ele não é filho de Deus apenas na revelação econômica. Na eternidade, ele sobrevive de eternidade a eternidade, sendo Deus Pai, e Cristo, Deus Filho, sendo Filho, de eternidade a eternidade. Essa é a composição de existência. O Espírito Santo é o elo que liga todos eles. O Pai é eternamente Pai. E o Filho é eternamente Filho. Mesmo depois que todas as coisas forem restauradas e que a igreja estiver com eles, o Pai continuará eternamente Pai na eternidade, o Filho continuará eternamente Filho na eternidade. E nós vemos que isso acontece
de forma simples. De forma simples. Porque a subsistência deles é simples. E nessa existência simples, eles são infinitos. Aí tu tem um aspecto desse atributo que é a infinitude de Deus, ou a imensidade de Deus. Isso coopera, colabora para aqueles atributos que nós conhecemos como atributo de poder. Deus é infinito na subsistência de Pai, Filho e Espírito Santo plenamente. Deus é imenso, né, no sentido de não haver nada maior que Ele. E, embora seja espírito, a gente talvez entenda melhor o termo dimensional. Então, dimensionalmente, você não vai ter nenhum astro, nenhum planeta, nada que é resultado da criação cosmológica, que seja mais imenso do que eles, porque eles podem estar e preencher qualquer espaço, mesmo espaço não criado. E acima de tudo, eles são imutáveis. E eles não mudam, nem tem sombra de variação. E por conta disso, né, por conta de todos esses atributos da infinidade, de serem um espírito eterno e imutável, eles têm um atributo chamado aceidade. Né? A palavra aceidade diz respeito ao governo deles mesmos. Né? Eles governam a si mesmos. Né? Nós podemos até achar que governamos a nós mesmos, mas nós não governamos a nós mesmos porque nós estamos debaixo de condições, quer sejam condições ambientais, quer sejam condições naturais. Então, nós mesmos não conseguimos nos governar também porque estamos comprometidos pelo pecado, mas nós não temos autogoverno. Eles subsistem em si mesmos, governam a si mesmos e tem um outro atributo de Deus que é a chamada impassibilidade, né? Que é a capacidade que Deus tem de não se mover segundo as emoções, segundo as paixões. Então, quando nós oramos a Deus e nós imaginamos assim, Deus está triste, né? Ou Deus está alegre, isso comove a Deus, isso o constrange, né? E Deus, evidentemente, ele não está alheio aos sentimentos, porque ele é uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas, mas diferentemente de nós, ele tem um controle contínuo e permanente de si mesmos, né? Então, eles não se movem segundo tais sentimentos. Isso para a gente nos ajuda a entender e explicar porque durante a revelação, Deus permitiu que muitas pessoas morressem, ou mesmo ordenou que algumas pessoas fossem mortas, o cumprimento do seu plano, do seu propósito. Esses sentimentos de paixão ou de ódio não se comportam porque é ele quem decide. O seu amor é tão incondicional ao ponto de que ele decide amar ou aborrecer. E a palavra de Deus é bem clara. Eu amo quem eu quero e aborreço quem eu quero. Porque ele tem o controle daquilo que nós chamamos de sentimento, né, humanamente falando. E esse é um atributo muito peculiar de Deus. Né? Nenhum anjo, nenhum homem, ninguém, né, tem o controle sobre si mesmo e não decide segundo as suas paixões ou segundo o seu desejo. E, acima de tudo, ele é soberano. Né? Então, Deus é quem decide o tempo, o momento e as estações do cumprimento do seu propósito eterno. E agora sim a gente fala sobre os atributos de poder, que é quem traz mais fascínio, né? É a ideia de que um Deus pode fazer todas as coisas, que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele é onipresente. Esses atributos nos trazem tanto fascínios que eles nos dão uma falsa ideia de que essa palavra oni, que quer dizer tudo, todo, se reserva apenas aos atributos de poder. Né? Então a gente não diz que ele é onissanto, por exemplo. Né? A gente não diz que ele é onieterno. Porque a gente subleva esses outros conceitos porque eles não são apresentados em manifestações visíveis e claras de ações, mas são atributos de essência, né? De existência. Então, quando a gente vê, por exemplo, Deus abriu uma vermelha porque ele é onipotente, né? Deus enviou um anjo e numa noite matou todos os primogênitos do Egito porque ele é onipresente, né? Deus
conhece o meu deitar e o meu levantar, porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Mas quando Deus manda um anjo a Sodoma e Gomorra para destruir os habitantes de lá, porque afronta a sua santidade, a gente não consegue considerar que ele é onissanto, por exemplo, né? A gente se imagina, poxa, mas Deus vai destruir, mas Deus vai julgar, mas Deus vai lançar no inferno, mas há uma ira. A gente tem dificuldade de compreender os atributos essenciais de Deus a partir dessa plenitude, dessa infinitude da própria existência divina. De fato, a onisciência de Deus talvez tenha sido um dos maiores mistérios que nós entendemos, porque muitos de nós defendem que Deus apenas vê, que ele apenas conhece, mas que ele não interfere, que ele não está agindo. Ele tem apenas uma presciência, né? E a presciência de nada serve sem controle. A onisciência, ela está a serviço do controle, né? Deus não tem apenas uma televisão, né? Como alguns podem imaginar, onde ele vê o futuro. Se ele apenas vê o futuro, mas ele não organiza, não harmoniza, não instrumentaliza, não rege causas primárias e secundárias a partir da sua visão de todas as coisas, do passado e do futuro, para que elas cooperem para o seu propósito, ele é um mero vidente que precisa estar torcendo, esfregando as mãos para que nada dê errado, porque ele apenas viu, ele não está controlando. Essas dificuldades naturais entre a teologia reformada e a teologia pentecostal, a gente, nesse material que nós trabalhamos, nós tentamos direcionar sobre alguns aspectos que não comprometessem o entendimento de um outro, mas, de fato, um Deus que prevê, ele prevê que algo vai acontecer, porque algo que ele prevê que vai acontecer é certo. E não é certo apenas porque ele previu, é certo também porque ele coopera com sua infinita sabedoria para que aquelas coisas aconteçam segundo a sua vontade. A sua bondade, que são os atributos que a gente chama de comunicáveis, os atributos de amor, a sua bondade, a sua graça, é diferente dos conceitos que nós naturalmente temos sobre isso. A sua graça é infinita e eterna. A gente costuma pensar a graça apenas do ponto de vista da redenção, né? Então, se nós perguntarmos para qualquer cristão, me diga o que é graça. Aí nós vamos dizer, graça é favor imerecido. Porque a gente só consegue pensar na graça a partir da redenção. E a graça da redenção é um aspecto da graça de Deus revelada a nós. Mas a graça de Deus ela é eterna. Antes de todas as coisas, a graça é o favor, é a emanação de Deus para si mesmo. Então, a graça de Deus, que é o poder que emana dele, a glória que emana dele, tanto que a palavra graça, o primeiro significado da palavra graça não é favor imerecido, ela é tratada, esse é um conceito teológico dado por Paulo em Romanos. A partir do conceito de Paulo dado a Romanos, nós passamos a dizer que graça é favor imerecido, mas o primeiro conceito de graça é glória imanente, chamada El Kabod. Então, graça, na verdade, é a profusão da existência divina. É corretíssimo falar do trono da graça de Deus, isto é, do trono eterno de onde subsiste a sua glória trinitariana nesse reflexo de uns para com os outros. Então, Deus é graciosamente eterno para consigo mesmo, né? Entre as pessoas da Trindade, ele é gracioso, e ele é gracioso conosco também, porque nos tempos eternos, diz o apóstolo Paulo, aprouve a ele enviar o seu Filho. Então, a sua graça, mesmo no que tange a salvação, na eternidade, ela já nos pretendeu salvar. E ainda assim a graça permanece eterna. E aí tem outros aspectos interessantes desses atributos de Deus, que vão além do aspecto da onisciência, da onipresença e da onisciência, quando nós falamos da santidade de Deus. A santidade de Deus é absoluta. Em outras palavras, nele não há nada de ruim, né? Nada de errado, nada de imaculado. E a sua santidade está baseada na sua bondade. E aí há uma confusão mundana muito grande
E aí, quando as pessoas dizem assim, mas Deus é bom, então ele não vai condenar as pessoas, ele não vai castigar. Opa, esse conceito de bondade, ele vai além da ideia de misericórdia. A misericórdia é apenas um aspecto da bondade, mas a misericórdia não define a bondade. Vou explicar. Quando eu digo que alguém, você cometeu um erro, cometeu um pecado e a pessoa não lhe castigou, ela está sendo misericordioso com você. Por quê? Porque você merecia ser castigado. E a misericórdia de Deus é um aspecto da sua bondade. Mas a bondade, por definição, em gênero, é o ato de ser bom e não de ser mal. É o ato de ser bom, de preservar o que é bom. E para que se preserve o que é bom, você precisa se opor ao mal. Então, o primeiro conceito da bondade divina não é a misericórdia. A misericórdia dele, diferentemente, não é um dom, mas uma profusão da sua bondade. Ela precisa de pessoas que sejam alcançadas pela sua misericórdia. Então, para que Deus seja bom, ele precisa se opor ao mal. Quando Deus castiga, ele está sendo bom, porque a bondade precisa se opor ao mal. Quando Deus faz juízo, quando Deus mandar aqueles que não quiseram a sua graça, não foram alcançados por ela, para o inferno, Deus estará sendo plenamente bom, porque bondade é isso. Bondade é o oposto do mal. Bondade é se opor ao mal. Então, quando nós dizemos que Deus é bondoso, a primeira ideia de bondade é essa. Quando nós dizemos que Deus é fiel, por exemplo, que ele é reto, reto tem a ver com aquilo que ele moralmente diz que tem que ser. Quando ele é reto, significa dizer que ele não vai fazer atalhos, ele não vai mudar o seu mandamento para que se acomode dentro do nosso conceito do que seja certo ou errado. Quando a palavra de Deus diz que ele é reto, significa dizer que a sua verdade é única e plena. E quando a Bíblia diz que a sua justiça é perfeita, existem dois aspectos desse conceito de justiça perfeita. O primeiro, uma característica, um atributo de Deus, se sua justiça for perfeita, ela precisa ser plena, total. Para ela ser plena e total, Deus precisa ser justo consigo mesmo e justo com o outro. Se ele não for justo com ele, né, como algumas pessoas podem entender, não, mas Deus, por que Deus precisa ser justo consigo mesmo? Né? Porque se ele não for justo com ele mesmo, ele não é Deus. Por que isso é importante saber? Deus estará sendo justo consigo mesmo se ele deixar o mal prosperar? Não, porque ele é santo. No momento em que ele permite que um pecado prospere, que o mal prospere, no meu conceito mundano, eu posso até pensar, poxa, mas Deus está sendo justo para comigo, ou Deus está sendo injusto para comigo, mas eu não estou em questão. Ele primeiramente precisa ser justo com ele mesmo. E para ele ser justo com ele mesmo, ele precisa defender a própria santidade. Por isso ele julga, por isso a sua ira o vinga, por isso ele diz, minha pertence à vingança, para que ele seja justo com ele mesmo. E para ser justo com ele mesmo também, ele precisa reivindicar glória. Ele tem glória, ele não precisa de nós, ele não precisa de louvor, ele não precisa de adoração. E muitas pessoas dizem, mas o Deus de vocês é ególatra, né? Ele pede, me adorem, me glorifiquem, prestem culto a mim, eu vou liberar o povo para que eles me prestem culto no deserto, um Deus que pede culto, Deus que pede adoração, poxa, que Deus é ególatra e tal, e a gente acaba caindo nessa, imagina assim, mas por que Deus quer glória? Por que Deus quer louvor? Por que Deus quer que nós nos prostremos diante dele? Porque ele precisa ser justo com ele mesmo. Aqui não é uma questão de falsa humildade. Ele é Deus. E no momento que ele pensa como nós, humanamente pensando, ele diz, poxa, mas eu não posso dizer que quero glória. Eu não posso dizer que eles me adorem. Mas se eu não disser isso, eu não estou sendo justo porque eu sou Deus mesmo. Eu sou digno de glória. Por que eu vou dizer que não sou? Então Deus primeiramente é justo consigo mesmo. E conosco ele é justo, mas não segundo os nossos padrões.
Ele é justo segundo a altura da sua justiça. Porque a minha justiça é diferente da de vocês. A minha justiça é mais alta do que a justiça dos homens. E Deus é fiel. Agora, ele não é fiel a nós, né? Ele é fiel a ele mesmo. E graças a Deus por isso. Porque se Deus for fiel a nós, como até a música canta, tu és fiel a mim, tu és fiel a mim, a fidelidade está baseada em mérito, né? E se eu quero que Deus seja fiel em mim, baseado no meu mérito, talvez não seja muito inteligente que isso aconteça. Porque a fidelidade estaria comprometida. Porque ele seria fiel a mim se eu fosse fiel a ele, né? Porque, até por princípio, qual é o princípio para o divórcio? A infidelidade, porque a aliança foi quebrada. Então, no princípio da fidelidade, Deus, se eu quiser que Deus seja fiel a mim, eu terei que ser fiel a Ele. Eu estou comprometendo a fidelidade de Deus, apostando as fichas em mim. Olha que burrice. É certo que eu serei infiel. É certo que eu vou tropeçar. É certo que eu vou ter problemas de integridade, de mérito. Será que eu quero mesmo que Deus seja fiel a mim pelo meu mérito? Então é bem melhor que ele seja fiel a um padrão mais elevado de fidelidade. Então ele é fiel a si mesmo. E a Bíblia diz que ele permanece fiel, porque a sua fidelidade ele não pode negar, porque é a ele mesmo. E na sua fidelidade a si mesmo, Deus é fiel à medida em que ele, por amor de si mesmo, ele diz, por amor de mim mesmo, ele revela a sua palavra. Então, quando ele, por amor de si mesmo, ou sendo fiel a si mesmo, revela a sua palavra é que o mantém fiel àquilo que ele prometeu nela. Então, trocando em miúdos, quando Deus, pela sua palavra, diz, eu recompensarei os fiéis da terra, ele não está sendo propriamente fiel aos fiéis da terra. Ele está sendo fiel à sua palavra. Isto é, ele está sendo fiel a si mesmo. Porque ele prometeu, isso cumprirá. E nesse sentido, os atributos de Deus de um modo geral. Então, até aqui nós temos visto como esses atributos eles se integram, eles se ajustam na existência trinitariana. Essa é uma preocupação constante de estudar os atributos de Deus, é perceber cada pessoa da Trindade neles, né? A nossa revista, e esse não vai ser o nosso assunto, a gente está concluindo já a nossa live, pelo menos esse primeiro momento, não sei se vai ter alguma pergunta. A nossa revista de Eternidade a Eternidade, ela tem dois momentos. Ela tenta entender Deus e seus atributos a partir dessa perspectiva trinitariana. E a partir de um segundo momento, nós vamos falar sobre providência, conselho eterno, como a vontade de Deus ela é não apenas eletiva, mas ela é efetiva, isto é, ele não apenas escolhe as coisas como devem acontecer, mas ele garante com que elas aconteçam. Então, num segundo momento, e quem sabe em outra oportunidade, nós vamos fazer um link desses atributos trinitarianos, todos eles que nós falamos diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e de que forma estas coisas cooperam dentro desse plano eterno de Deus, chamado Conselho Eterno. Amém? Amém, pastor Márcio. Verdadeiramente uma aula, assim, só perdeu mesmo quem não participou, né? Quem não esteve aqui conosco, né? E eu louvo a Deus, porque sempre é bom ouvir pessoas sábias e pessoas que têm o dom da palavra, né? E assim, nós estamos com uma missão, como até o senhor é ciente, de um treinamento a nível nacional, né? Um treinamento ampliando a visão. Esse treinamento, nós temos aí aproximadamente uns 200 jovens inscritos, líderes a nível Brasil. É um desafio, mas nós escolhemos a dedos também os palestrantes, né? Os professores, né? Então, escolhemos os melhores professores da Igreja de Cristo no Brasil, né? Inclusive o senhor está lá na lista
dos palestrantes, dos professores, né? Agradeço a honra. Louvamos a Deus, porque assim, nós precisamos muito, mas muito mesmo, chamar essa juventude para aprender a palavra. Chamar essa juventude para poder, como diz os mais antigos, mastigar a palavra, né? Os antigos de muito isso, né? E há uma necessidade de nós, como o MIC nacional e as MICs regionais, motivar essa juventude, né? Motivar essa juventude a estar presente, a participar. E está tendo assim, já teve 3 aulas, né? Foram 3 sábados e está sendo uma participação muito boa. E graças a Deus, são verdadeiramente uma aula cada sábado que nós temos. Deus tem nos surpreendido de uma forma assim, brilhante, maravilhosa. E são aulas, apesar de ser até um pouco assim já cansativo, devido a 3 anos de pandemia quase, né? O sistema de Meet, de live, mas graças a Deus tem sido participativo demais, né? O treinamento, a plena visão. E assim, convido a todos aqui a estar presente, vocês que estão aqui, que é líder. Líder não é só quem é presidente, não. Você é tesoureiro, segundo tesoureiro, regente de conjunto, de coral, de coreografia. Você que exerce uma liderança, você que é obreiro, procure o seu presidente local e tente ver a questão do treinamento da plena visão. É um treinamento muito bom. São 12 módulos, né? 12 momentos onde vamos estar ali sempre aprendendo, sempre buscando. A irmã Nara tem feito um trabalho brilhante à frente dessa pasta, né? Até assim, quando eu chamei ela, pastor Marcelo, ela disse, eu sou uma mulher e assim, como é que fica? Né? Ou seja, há aquela barreira, né? Aquela barreira, por ser uma pessoa, uma mulher, né? Ela ficou temerosa, né? Mas só que eu disse, não, você é a pessoa ideal para estar à frente, até porque ela estava pegando a pasta de Matheus Vasconcelos, né? Assim, é uma pessoa que tem uma bagagem gigante. Né? Mas eu louvo a Deus porque tem feito um trabalho brilhante à frente dessa pasta. Ela tem chamado pessoas como o pastor Jonathan do Rio Grande do Sul para estar junto, ajudando, colaborando. Tem chamado Matheus Vasconcelos, tem chamado João Paulo Quintela, ou seja, tem chamado pessoas para poder ajudar e, graças a Deus, Deus tem se feito presente. Mas, pastor Márcio, eu gostaria de agradecer de coração mais uma vez. Amém. E dizer que logo, logo vamos estar convocando o senhor para continuar a aula, né? Certo? E esse é um retorno. Vamos estar aí fazendo a cada 15 dias uma live, se Deus quiser. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Uma live a cada 15 dias para poder unir essa juventude novamente, né? E eu gostaria que o senhor encerrasse aí, nos trazendo uma oração e dando as considerações finais aí. Agradecer. Me desculpar pelo tentar compactar o máximo de informações possível. Sei que muitos já passaram por essas 2 revistas, mas eu sei que muita gente não passou, então eu tentei compactá-las, então eu tive que jogar bastante informação. Me desculpar por isso. Queria que pudesse ter sido um pouco mais leve de informações, mas foi necessário para a gente fazer um apanhado geral. Né? E agradecer àqueles que ouviram, que puderam nos ouvir. E que Deus continue abençoando. Eu estou muito feliz com essa proposta de estar fazendo a nossa juventude uma juventude que conhece a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar falando sobre a tua palavra, de conhecê-la, de aprender sobre ela e, acima de tudo, Senhor, de te conhecer. Então, para nós, o Senhor se revelar para nós, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, para que nós conhecermos um pouco, Senhor, de tudo que tu és, Pai. Eu sei que tu és compreensível e cognoscível, Pai, na tua essência, mas aprove que o Senhor quisesse se revelar para nós e nós estamos muito felizes, Pai, pela graça de te conhecer, Pai. Muito obrigado, Pai, abençoa o pastor Edinaldo, continua abençoando não somente ele, mas toda a equipe da UMIC Nacional e das UMICs regionais, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém, a paz a todos. Amém, pastor. Até a próxima. Muito obrigado.